Nero. O nome ecoa pela história. Ele é lembrado como um tirano, um artista, um monstro. Mas quem era o homem por trás da lenda? Nascido em 37 d.C., os primeiros anos de Nero foram marcados por privilégios e turbulências. Seu pai, um homem violento, morreu quando Nero era jovem. Sua mãe, Agripina, era uma força da natureza. Ambiciosa e implacável, ela manipulou seu filho rumo ao poder. Em 54 d.C., ela alcançou seu objetivo. Seu novo marido, o imperador Cláudio, estava morto. O trono estava vago. Agripina viu sua oportunidade. Ela agiu de forma rápida e decisiva, garantindo o trono para seu jovem filho. Com apenas 17 anos, Nero tornou-se imperador de Roma. Seu destino, ao que parecia, estava escrito nas estrelas. Mas as estrelas, como sabemos, podem enganar. Roma sob Nero era uma cidade de contrastes gritantes. Para a elite, a vida era um turbilhão de luxo. Grandes vilas ostentavam piscinas cintilantes e jardins requintados. Os banquetes eram lendários, repletos de comidas exóticas e vinhos finos. Os ricos se adornavam com sedas e joias, com todos os seus caprichos atendidos por uma legião de escravos. No entanto, sob esse verniz de opulência, existia uma realidade diferente. O povo comum de Roma enfrentava uma luta diária pela sobrevivência. Muitos viviam em condições apertadas e miseráveis. A comida era escassa e o trabalho era frequentemente árduo e perigoso. O abismo entre ricos e pobres era enorme, um fosso de desigualdade que ameaçava engolir a cidade inteira. As sementes do descontentamento foram semeadas, esperando por uma faísca para acendê-las. Pense na diferença entre os bairros nobres de São Paulo, como os Jardins, e as periferias, para ter uma ideia. Nero, ciente da crescente agitação, entendia a importância da aprovação pública. Ele sabia que precisava conquistar os corações e mentes do povo romano. E que melhor maneira de fazer isso do que com grandes espetáculos e entretenimento luxuoso? Nero investiu vastas somas de dinheiro em jogos e festivais. Ele encenou corridas de bigas elaboradas, combates de gladiadores emocionantes e apresentações teatrais inspiradoras. Esses eventos eram mais do que apenas entretenimento. Eles eram uma demonstração calculada de poder e generosidade. Nero, o imperador, estava mostrando ao seu povo que se importava. Ele os estava enchendo de presentes e satisfazendo seu desejo por espetáculo. Por um tempo, pareceu funcionar. O povo aplaudia, distraído de suas lutas diárias pela exibição deslumbrante. Mas os aplausos, como os próprios jogos, eram passageiros. Era como um carnaval fora de época no Rio de Janeiro, só que bancado pelos cofres públicos. Seção 4. O grande incêndio e sua sombra. O ano 64 d.C. ficaria para sempre gravado nos anais da história romana. Um incêndio, pequeno no início, irrompeu nas lojas de comerciantes perto do Circo Máximo. Ativadas pelo vento de verão, as chamas cresceram rapidamente, engolfando a cidade em um inferno de fogo. Por 6 dias e 7 noites, o fogo lavrou, deixando um rastro de devastação. Casas, templos e monumentos foram reduzidos a escombros fumegantes. Boatos se espalharam como fogo. Alguns sussurravam que Nero, obcecado em construir seu grande palácio, havia orquestrado o incêndio. Outros afirmavam que ele havia assistido ao inferno de seu palácio, tocando sua lira e cantando enquanto sua cidade queimava. Se Nero foi ou não responsável pelo incêndio, continua sendo um assunto de debate até hoje. O que é inegável é que o desastre lançou uma longa sombra sobre seu reinado, alimentando ainda mais as chamas do descontentamento entre a população romana. Imagine um incêndio consumindo o centro histórico de Salvador. A destruição seria imensurável. Seção 5. Um fim dramático. A queda de Nero. Os anos que se seguiram ao grande incêndio viram o controle de Nero sobre o poder enfraquecer. Revoltas irromperam em todo o império. Seus gastos extravagantes e comportamento cada vez mais errático
alienaram até mesmo seus aliados mais próximos. O Senado, antes intimidado por seu poder, agora o via como uma ameaça. Eles o declararam inimigo público, uma ameaça ao próprio tecido da sociedade romana. Abandonado e sozinho, Nero optou por tirar a própria vida, supostamente pronunciando as palavras: "Que artista morre em mim?". Com sua morte, a dinastia Júlio-Claudiana, que governou Roma por quase um século, chegou a um fim dramático. Mas a história não terminou aí. A morte de Nero mergulhou Roma em um período de caos e incerteza. O ano dos 4 imperadores viu uma rápida sucessão de pretendentes ao trono, cada um disputando o poder em uma luta sangrenta pela supremacia. O Império Romano, outrora um farol de estabilidade e ordem, cambaleou à beira do colapso. O legado de Nero, o menino imperador, estaria para sempre entrelaçado com as chamas de Roma e os anos turbulentos que se seguiram. A queda de Nero serve como um lembrete de que o poder absoluto corrompe absolutamente. Uma lição tão relevante hoje no Brasil quanto era na Roma antiga.